Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Serginho, hoje nós vamos entrar em mais 2 princípios que nós temos trabalhado desde ontem. Então, ontem nós trabalhamos um princípio que é: todo pecado gera consequências. E hoje nós vamos trabalhar 2 princípios usando o mesmo texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 21. E os princípios são que o tempo não apaga pecados e todo pecado precisa ser remido. Então, trabalhando a questão, o pecado gerando consequências, agora nós temos 2 outros princípios importantes para você ir associando durante esses dias, ontem, hoje e amanhã. O tempo não apaga pecados e um pecado precisa ser remido. Então o texto de 2 Samuel, capítulo 21, diz assim, a partir do verso 1. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro, nem temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Então, esse texto a gente tem logo no verso 1, fala que nos dias de Davi houve um período de 3 anos consecutivos de fome. E essa fome, ela veio por causa da casa de Saul e daquilo que Saul tinha feito. Então, esse é o primeiro princípio de hoje que nós queremos ressaltar. Que o tempo, ele não vai resolver os problemas. O tempo não vai simplesmente apagar aquilo que foi feito no passado. O tempo não tem essa força, não tem esse poder. Então, quando a gente começa a olhar e ver que Davi agora, rei de Israel, e como rei de Israel, ele passa por uma dificuldade, a nação está em dificuldade, 3 anos consecutivos de fome. Davi, como era um homem que temia ao Senhor, ele então para e pergunta ao Senhor: Senhor, qual é o motivo dessa fome, dessa escassez, dessa seca? E aí então o Senhor traz a resposta para Davi. Então, essa fome, né, seria a mão do Senhor sobre a nação por causa de um pecado. E de quem era esse pecado? Então a gente vê claramente que não era o pecado de Davi, que agora é o rei. Era o pecado do rei anterior a Davi, que era Saul. Então nós vamos entender claramente que Davi agora está diante de uma situação, consequência do pecado, e que não foi o seu pecado, foi o pecado de outro. Então a gente vai entender claramente que, apesar do tempo ter passado, de não ser mais a mesma pessoa, agora Deus está cobrando isso. Então, o tempo, não importa quanto tempo se passa, o tempo não vai acabar
com o pecado e nem eliminar as consequências desse pecado. E por falar em tempo, é só a gente pensar, né, que quando essa aliança foi feita com os gibeonitas por meio de Josué, exatamente. foi aproximadamente só 400 anos antes, mais Sim, ou menos. mais ou menos. Mais ou menos, é um tempinho razoável. tempinho né? razoável. Se fosse esperar, o que ia acontecer, Rogério? Nossa, Resolver. Exatamente. E a gente vê, Rogério, quando falamos que o tempo ele não resolve esses problemas de pecado, o pecado ele precisa ser remido, ele precisa ali ter aquele pagamento, ele precisa ter ali o arrependimento. Isso. A gente observa que é muito forte a questão da aliança. Sim. Também, Sim. né? Que é o que nós vamos tratar amanhã. Isso. Então, Esse é o seguir as cenas do quarto próximo princípio. programa. Exatamente. E eu aí, imperativo. Já quer entrar lá? Mas isso é importante, Sérgio, esse posicionamento, porque muitas vezes as pessoas acham assim, e levam essa questão do pecado de uma forma muito assim, banal, não dão a devida atenção, não dão o devido assim, o peso necessário que isso se faz nas nossas vidas. Óbvio que nós estamos falando aqui de um fato que aconteceu no Antigo Testamento e hoje nós estamos numa outra aliança, né, ou debaixo de uma aliança, que é a nova aliança estabelecida justamente em quê? No corpo e no sangue de Jesus. Então, ele é o nosso remidor ou remissor, né? Ou seja, através do seu sacrifício, primeiramente os nossos pecados foram perdoados, foram remidos através de sangue, ou seja, através de sacrifício. E o sangue, então, é a moeda mais forte, a moeda mais importante, ou seja, no mundo espiritual, para poder remir os pecados. Né? Então, Jesus, ele foi esse sacrifício para resolver o problema. Qual o problema? Os pecados do passado, do presente e os futuros, que nós vamos pecar. Mas nós temos esse agente, esse advogado, não é? Que é o nosso advogado junto ao Pai, dizendo, ele pecou, mas está aqui, ó, através das marcas de Cristo, através do seu sacrifício, nós somos perdoados. Então, na realidade, o que nós precisamos fazer? Então, houve situação que nós não nos arrependemos, houve situação que nós pecamos, que a gente esqueceu, não foi para os pés da cruz. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir aos pés da cruz, ou seja, em arrependimento diante de Jesus e lançar sobre ele, então, todos esses pecados que eu cometi ou talvez cometeram, né, e que a gente vai entrar, como eu já falei ontem, nós vamos entrar na questão de um tema às vezes que é um pouco polêmico, a questão de maldições hereditárias, e a gente quer entrar nesse tema, né, mas trazer assim, não para polemizar, mas simplesmente trazer um entendimento, né, a respeito dessas coisas. Né? Para quê? Para que situações do passado, né, tanto minha quanto de outras pessoas, podem ser resolvidas em Cristo Jesus, para que hoje eu possa experimentar a essência daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário e trazer sobre a minha descendência um legado, né, de bênção, de remissão de pecados, né, e de restauração, né, Sérgio? Bênção pura. Rogério, nós recebemos aqui a participação de uma das nossas telespectadoras que nos assiste de Pitangui, uma cidade aqui de Minas Gerais, e ela é a Elke. E ela tá assim, ela tá muito sozinha, ela não é casada, ela mora com uma irmã, a irmã passa o dia todo fora trabalhando, mas ela permanece em casa sozinha, aí a cabeça vai vagueando e tudo. Então ela pede oração e pede uma palavra de bênção também para ela. Elke. Olha, Elke, apesar de muitas vezes a gente sentir que está só, nós temos alguém que nunca nos abandona. Nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de, nos programas da semana passada e de segunda e terça, ver algumas das questões de Deus em relação ao nosso relacionamento com Ele. E uma destas coisas que nós vimos foi a presença. Deus, Ele é presente, Ele está com você. Então, uma das coisas que eu queria te dizer é: entenda que você nunca esteve só. Você tem sempre a companhia de alguém que disse:
nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De alguém que te diz, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, esse é o Senhor que te guarda, esse é o Senhor que te livra e esse é o Senhor que está aí com você. Então, traga essa verdade para o seu coração e não deixe que o fato de estar isolada, o fato de estar se sentindo só, venha permitir que a solidão assole a sua alma. Creia que Deus está aí e comece a desenvolver cada vez mais esse relacionamento com Ele. E fala, Senhor, manifesta a Tua presença, eu quero sentir. Eu não quero apenas saber que o Senhor está, mas eu quero sentir a presença do Senhor. Manifesta essa presença e encha a minha alma e você realmente vai poder se alegrar no Senhor e a alegria do Senhor vai te fortalecer. Amém. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que bênção, né? Esse programa Clínica da Alma traz esse refrigério mesmo para a gente, porque vem do coração de Deus e a palavra dele ministrada ao nosso coração diretamente. Queridos pastores, quando a gente fala que o tempo ele não resolve a condição do pecado e tudo, eu aprendo estudando aí que muitas pessoas, nós temos algumas defesas emocionais. Essas defesas, né, a gente transfere, a gente desloca algumas coisas para algumas questões. Por exemplo, o cidadão, ele foi lá e cometeu um adultério. Então, tomado por aquela culpa, porque aquilo ali de fato confronta a moral e tudo, até a aliança, ele pensa, né, na sua esposa. Aí o que ele faz? Religiosamente, ele vai lá, fala para alguém, para um sacerdote, fala do seu pecado e ali ele fala assim, olha, eu vou a partir de hoje, eu vou doar 30 cestas básicas, eu vou doar 10 cestas básicas, como sendo uma forma de um alívio. Né? Mas, na verdade, ele só está procrastinando o encontro ou o confronto dele com o seu pecado. Exato. E isso aí vai gerar consequências graves posteriormente. Claro. É o que nós vimos no texto e a gente ainda cita Davi. Davi, ele cometeu lá os seus pecados e quem pagou a conta no final da história foram os seus filhos. Os filhos, todo Israel, né? Esse confronto com o pecado, ele confronta a religiosidade também necessariamente. Ah, sim, com certeza. E veja, Sérgio, que o processo de restauração de Davi, a cura, ou seja, o pleno restaurar na vida dele, levou 10 anos. Ou seja, foram 10 anos o processo da restauração de Davi. E trouxe consequências para outra geração. Não é? Ou seja, os seus filhos experimentaram a consequência do seu pecado. Né? Salomão trouxe todo um histórico, né, de envolvimento com mulheres e 1000 mulheres. Fala diretamente até no tema que você disse que brevemente vamos abordar, sobre maldição familiar. Né? Então, todo o problema com Absalão, não é? Absalão matou Aminon que estuprou Tamar. Olha só que rolo. O próprio Absalão que quis matar Davi. Exatamente. Olha que rolo. É um rolo que eu te contar a consequência. Não é? Então, isso é muito importante nós entendermos as consequências. Davi se arrependeu? Se arrependeu, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natan. Ele se arrependeu sim, mas a consequência foi estabelecida. Né? E a gente entende que a consequência não somente atingiu a sua descendência diretamente, mas trouxe sequelas para Israel. Por quê? Porque ele era uma autoridade sobre Israel. Assim como nós falamos a respeito de líderes que estão à frente de trabalhos, de igrejas, de ministérios, a consequência do seu pecado afeta a sua vida, os seus descendentes? Sim, mas também, principalmente no aspecto espiritual, afeta todo o ministério pelo qual ele é responsável. Não é? E muitas vezes as pessoas estão debaixo dessa influência, mas a gente vai entrar mais detalhadamente nisso, né, mais para frente. Então, o que acontece muitas vezes? Que as pessoas encaram a situação do seu pecado, do seu adultério, por exemplo, e pede perdão, eu quero me arrepender. Ok, arrependeu, Deus perdoa? Claro que perdoa, Ele sempre vai perdoar. Mas
e a aliança com a esposa, não é? Então é um processo que tem que ser feito, tem que ser trabalhado. Agora a gente entende que o adultério foi o ápice, chegou até isso. Então assim, não começou já adulterando. Então foi um processo que foi a pedrinha pequenininha, que foi aumentando, que foi armazenado, que foi enchendo muitas vezes aí um depósitozinho que até culminou. Então, a gente trabalha a questão do adultério, mas nós temos que também trabalhar o que o levou a isso, aonde que começou esse processo, aonde que se deu início. E aí a gente tem que fazer, ter uma visão, um entendimento geral da vida da pessoa, ou seja, os seus descendentes, a questão dos seus familiares. Será que o seu pai também não teve uma experiência assim? Será que os seus avós não tiveram uma experiência assim? Então, para a gente ter uma visão mais macro e não simplesmente o fato aqui e agora, porque a gente tem que trabalhar para que isso não se repita. Porque hoje pode ter sido, vamos usar um exemplo aqui, pode ser a Maria, amanhã pode ser a Joana, depois, tu entende? A Genoveva. A Genoveva, e aí vai embora, né? Isso, Rogério, até assim, eu não tenho esse pudor, porque isso para mim já está sendo tratado. Por exemplo, é o que eu vejo na minha própria vida. De um histórico familiar meu, de pai, que meu pai teve uma outra família e tudo. Então, hoje, quando eu descobri essa realidade, eu fui confrontado com isso, por minhas práticas antes de conhecer o Senhor e ter esse compromisso com Ele, eu decidi, olha, eu não quero ter outra mulher na minha vida. Desculpa te cortar. Claro. Aí tem uma palavra-chave que você disse. Eu escolhi, eu não quero isso. Não quero, não somente eu experimentar, nem meus filhos sofrerem as sequelas que você sofreu. E quando eu compartilho essa situação, pastores, eu sempre digo assim, eu sempre faço uma pergunta, né, dependendo da situação, quando eu escolhi não ter uma outra pessoa na minha vida? Isso. Aí as pessoas, quando você casou, quando você firmou o propósito? Aí eu sempre digo, também. Mas a realidade é isso. Esse pecado, como eu fui concebido, como o salmista diz, né? Em pecado eu fui formado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Quando eu penso nisso, eu falo assim, eu tenho que quebrar nisso, porque eu não acho justo que os meus filhos assumam esse legado. Exatamente. Então, eu penso, olha, eu tive que resolver isso ontem, tenho que resolver isso hoje e vou ter que resolver isso amanhã. Exatamente. Até que dia? Até o meu dia, até aquele dia. Até aquele dia. Não é verdade? Para quê? Para que esse pecado, ele de fato, ele estanque, ele cesse na minha história, na vida da minha família. E é o que às vezes a gente vê aí em muitas famílias, atendendo principalmente casais, a gente vê isso. O marido traiu a esposa traiu o marido, tanto faz. Vamos procurar, há um histórico. Em via de regra, tem exceções, mas em via de regra, tem uma história ali muito parecida. Então, se esse pecado não for diretamente ali confessado, confrontado e arrependido e mudado, aí não há essa remissão. Não. E aí entra exatamente no contexto que você falou da religiosidade. A religiosidade, ela vai tratar de forma superficial. Porque a religiosidade vai tratar como... É só um conceito almático, né? Só trata a alma ali. Isso. Então, ela não vai naquilo que realmente é a essência, porque ela vai tratar daquilo que é aparente. Vai tratar a questão religiosa e não a questão do relacionamento. Religiosidade não é relacionamento. Religiosidade é estilo de vida. Relacionamento é outra coisa. Você pode ter um estilo de vida religiosa e não ter um relacionamento com Deus. Religiosidade é ato de vida. Relacionamento é modo de vida. Né? É isso mesmo. Exatamente. Então, como eu vou ver e me relacionar com Deus? E Deus vai permitir muitas vezes que esse confronto chegue até mim. Assim como Ele permitiu que esse confronto viesse sobre a nação de Israel e viesse, consequentemente, sobre Davi. Quando a gente fala nos dias de Davi veio sobre Israel, Deus não estava tratando ali com Davi, Deus estava tratando ali com a nação de Israel. Então, o que a gente vê claramente... Davi era só o representante. Davi era o representante, assim como Saul foi o instrumento para que o pecado se estabelecesse, agora Davi vai ser o instrumento que Deus vai usar para fazer com que aquele pecado seja remido. Se Davi tomasse uma atitude simplesmente religiosa,
aquilo não ia se resolver. Então, a religiosidade, ela não faz com que o sacrifício e a eficácia do sacrifício se estabeleça. Ela vai arranjar situações que vão tentar remediar e não... Exatamente. Rogerinho e pastor Rogério, meus queridos, chega uma participação para a gente de um telespectador que não se identifica, e mais uma vez eu friso que é importante, não é? A gente respeita o seu direito de anonimato, e ele relata assim: eu me casei muito novo, com 17 anos, e fiquei casado por 15 anos, tive 3 filhos e fui abandonado por minha esposa. Fiquei muito mal, tentei o suicídio e caí na vida. Arrumei mais 2 filhos com outra mulher e hoje me sinto muito culpado porque eles poderiam ter uma vida melhor. O que devo fazer? Complexa essa situação. Complexa a situação. Do nosso telespectador. E aí nós temos uma questão que é uma das coisas que normalmente acontece e vem sobre a pessoa, que é o sentimento de culpa pelo ato, olhando para trás. Puxa, podia ter sido diferente. Com certeza, poderia sim. Então, o que precisa ser feito, nosso telespectador? Se você é aqui de Belo Horizonte, eu sugeriria você nos procurar lá na Clínica da Alma, porque nós precisamos entender toda a situação, o que levou você, né, a largar tudo, cair na vida, né, o que te levou a ficar assim tão depressivo, embora a gente entenda a questão do abandono da esposa, o que levou a chegar a esse nível da sua esposa abandonar. Então a gente precisa entender toda a história para nós podermos traçar, pelo menos assim, um comentário, uma orientação, um aconselhamento para você, né, para a gente poder tentar te ajudar, né, porque a situação ela é complexa e hoje você não pode, com um sentimento de culpa, enfrentar essa realidade que você está vivendo. Você vai ter que vivê-la, né? E você tem que ser esse agente de restauração. Dá para voltar atrás? Não sei. Né? Dá para restaurar esse relacionamento? Também não sei. Né? E agora tem uma outra situação, restaurar isso, você tem mais 2 filhos fora, hoje você está com outro relacionamento, a gente não sabe se a sua antiga esposa já está num outro relacionamento, então é uma situação bem complexa, né? Então a nossa orientação é que você entre em contato conosco, né? Vá até lá a Clínica da Alma, nós estamos ali na Manuel Macedo 1324, das 8 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta, né? E você pode ir diretamente lá para poder preencher um questionário, ou seja, uma ficha de aconselhamento. E eu quero aqui, antes que o nosso programa termine, lembrar que nós temos lá 8 profissionais, né, da área da psicologia, todos eles assim, cristãos, pessoas abençoadas, homens e mulheres de Deus, né, que estão lá disponíveis para poder te ajudar nessa área da psique humana, né, e poder te trazer um apoio, uma ajuda na área de você que está passando por situações que precisa de um acompanhamento psicológico, né? Nós temos lá vários profissionais, então entre em contato ou vá direto lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. É tão interessante, por exemplo, como esse caso aqui, talvez confrontado pelo erro que ele foi acometido, né? Da esposa, de ter abandonado, aqui segundo o testemunho dele, e depois, como se um erro justificasse o outro. Não é verdade? Porque às vezes ele pode ter pensado também, Rogério, não estou aqui, a gente só está criando situações. O quanto que ele errou também para o nível da esposa ter abandonado? O que isso gerou? Então, por isso que é importante a gente saber causa. E não, combater consequência é fácil. A questão de causa... Né? E aí tem uma outra questão, Serginho, até porque ele fala que se casou com 17 anos. Realmente. O que levou esse moço a casar com 17 anos? Às vezes motivações erradas, né? Uma gravidez e aquelas paixonites. Então, de repente, o primeiro casamento já começou em cima de um erro. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.